Beleza, galera? Bem-vindos de volta, Professor Regis Ribeiro. Que legal, que saudade de vocês. Olha só, tenho certeza que o Papai do Céu está preparando algo muito próximo para a nossa felicidade em comum. Para nós, para vocês e para todos os seus familiares. Tenho certeza disso. Vamos continuar as nossas orações e cumprindo com as nossas obrigações. Além de uma delas, se você está aqui assistindo às nossas aulas. Legal? Olha quem chegou. Demorou, mas chegou. Função polinomial de grau 2, para nós que seremos íntimos, a função do segundo grau. Aí dentro tem Bhaskara, tem soma e produto, tem parábola, tem um monte de novidades para vocês. Então, prepare todas as suas ferramentas, lápis, borracha, caneta, caderno, a sua apostila de número 2, porque vai começar. Que legal! Estrelando Professor Regis Ribeiro. Beleza, galerinha? É isso aí. Que bom que você está aqui novamente comprando a briga com a preguiça, comprando a briga com o descaso com os estudos. Você está de parabéns pelo cumprimento do seu dever. Muito nos orgulha. Galerinha, o Negrão morrendo de saudades mais uma vez. O que veremos agora? Olha só. Função polinomial de grau 2, a tão famigerada função do segundo grau. Então, para aqueles que ainda não viram, inédita, para aqueles que já viram no nono ano, nós vamos retomar com agora alguns detalhes para poder tirar todas as suas dúvidas e você conseguir tocar o barco do jeito que se deve. Beleza? Então prepare suas ferramentas, porque nós vamos começar neste momento. Olha lá, ó. Função polinomial de grau 2. Você vai utilizar a apostila 2, capítulo 2, página 41. É o início da função polinomial de grau 2. Vamos definir? Definição. Deixa eu pegar um giz, que eu gosto com um giz na mão, é bacana, né? Definição. Uma função que vai dos reais nos reais, passando para cá. Você já sabe quando aparece esse símbolozinho aqui. É porque aqui é o domínio da função f e aqui é o contradomínio da função f. Bacana? Será chamada função polinomial de grau 2, é o nome correto, porque quem tem grau é o polinômio, mas popularmente também conhecida como função do segundo grau ou função quadrática. Então ela pode levar o nome de função do segundo grau ou função quadrática. Quando? Quando existem números reais A, B e C, ó, o A, o B e o C, com o A diferente de zero, porque se o A for zero, esse cara desaparece, tais que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O meu A, senhoras e senhores, em polinômios, ele é conhecido como coeficiente líder. Professor, não entendi. Por que coeficiente líder? Ele é o coeficiente líder porque ele é o coeficiente da variável que está determinando o grau do polinômio, da variável que tem o maior expoente. Então ele é o coeficiente líder, ele é o A, que tem que ser diferente de zero. Beleza, lá na função do primeiro grau, aquele azinho também é o coeficiente líder, porque o grau é 1, o maior grau é 1, e ele é o coeficiente da variável de maior grau. Coeficiente líder. Esse carinha aqui, eu vou comentar dele depois, certo? Ele também é um coeficiente, certo? Mas o coeficiente da variável de grau 1, então não é ele que determina o grau. Então o B pode chamar apenas de coeficiente, ou coeficiente de x. E o C, brother, que não sou eu nem ela, é o C, ele é o coeficiente, pode abreviar aqui, ó, o coeficiente independente. Põe um D aqui, legal. Dente. Então ele é o coeficiente independente ou termo independente. Pode chamar de coeficiente independente ou termo independente. Muito conhecido como termo independente. Então, demos nomes aos bois, fazendo um resumão,
F leva aos reais, domínio no contradomínio. Então, todo x que sai do domínio liga ao y no contradomínio. E você sabe que f de x é igual a y. Bacana? Então, x liga a f de x. Certo? Como ele liga a y, ele vai flechar a f de x. Eu também posso escrever como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Que não sou eu nem ela, é o c. Bacana? Não é novidade para vocês, galerinha. Então, nós vamos soltar a musculatura, relaxa seu braço aí, não deixe de fazer essa anotação. Então, isso aqui vai ter que estar no seu caderno, muito bacana. Definição da função polinomial de grau 2, ok? Isso e também a cara, ou seja, a nomenclatura algébrica dela. Vamos para um primeiro exemplo, só para soltar a musculatura. Se liga. Determine nas funções abaixo os coeficientes A, B e C. Certo? Coeficiente líder, coeficiente de x e o termo independente. Bate o olho e me diga. Eu quero saber quem é o A, quero saber quem é o B e quero saber quem é o C, que não sou eu nela. Rapidamente, 1, 2, 3 e vai! Quem é o A? 1, tá invisível. Vamos pegar o branquinho? Tá invisível aqui. Quando você não está vendo ninguém, não tem um sinal invisível, o A é 1. Quem é o nosso B? 7, que é o coeficiente de x. Quem é o termo independente? Cara, mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Que isso, rapaz? Mole, 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 mole. Função G na sentença B. Eu quero saber quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. 1, 2, 3, vai. Como que é? Quem que é o A? Será? O A, senhoras e senhores, é o coeficiente que multiplica a variável ao quadrado. Quem é o cara que está multiplicando a variável ao quadrado? Está invisível aqui e tem um negativo menos 1. Tranquilo? Você acertou caso você tenha colocado menos 1. Ok? Quem é o nosso B? O B é o camarada que multiplica a variável x. Você está vendo a variável x aqui? Não, professor. Então o nosso B é 0. Beleza? Tranquilo? E o termo independente é o cara que pega ningas, ou seja, não está multiplicando ninguém. O termo independente, ou coeficiente independente, quem é o cara que não está multiplicando ninguém? O 15. Positivo. Ok? Esse cara nada mais é que menos x ao quadrado mais 0x mais 15. Ok? A é menos 1, B é 0 e o C é 15. Tranquilo? Bom, vou dar mais um tempinho aí para você. Diga para mim quem são os coeficientes A, B e C no item C. Enquanto eu coloco o ABC, você já pode resolver. Vai lá. Não vale dormir, velho. E aí, matou a charada? Conta pro negrão. Quem que é o A? Quem é o A? Fala mais alto. Não, você tá de brincadeira. Senhoras e senhores, vou começar de trás para frente. O C é o coeficiente independente ou o termo independente. É o cara que não multiplica ninguém. Quem não está multiplicando ninguém está aqui, ó. Menos 11 sobre 2. Menos 11 sobre 2. Esse cara é meu C. O B é o coeficiente que multiplica x. É o coeficiente da variável x elevado a 1. Então, o meu B é 5. E por último, quem é o meu A? E agora? Matou a charada? Todo cara dividido por 2, ele é a metade dele. É meio dele. Isso aqui é isso, ó. É a mesma coisa. Meio multiplicado por x sobre 2. Se aqui fosse 3 embaixo, seria 1/3 vezes x sobre 2. Então fica fácil de você identificar quem é o nosso coeficiente líder. Quem é o nosso A. Muito cuidado, hein? Não é 2, não é menos 2, não é 2 ao quadrado, certo? É 1 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Fácil demais? Então a parada é a seguinte, brother. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu só dar uma conferida se você está enxergando ali. É jogo rápido, jogo rápido. Ah, tá perfeitamente. A galera da produção acabou de me avisar. Eu fui perguntar lá nos computadores,
Porque a tela fica aparecendo, tem 18 salas. Não, 18 pessoas trabalhando, né, seu João? Ah, são 8 salas só. Então as câmeras que aparecem ficam lá nas 8 salas. Aí o senhor viu e me falou. Eles estão vendo. Estão vendo até onde? Até aqui mais ou menos. Então tá bom. Obrigado, seu João. Então vamos lá. Galerinha, agora nós vamos para gráfico da função polinomial de grau 2. Então, no caso da função do primeiro grau, nós sabemos que o gráfico é uma reta, sempre. E o que você precisa para construir uma reta? 2 pontos distintos. Zamp, traçou a reta, acabou. Gráfico está pronto. Legal? Agora, no caso da função do segundo grau polinomial de grau 2, o gráfico é uma curva denominada parábola. O gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada parábola. Lembra que faz de conta que você está assim, tipo, com os seus amigos, mandar um abraço. Ô, seu Joaquim, beleza? Como é que tá aí? Um abraço, seu Joaquim. Você está, como é que diz? Jogando bola na rua. Aí vai passar um carro, o cara grita o que pra você? Parábola! Ah, foi mal. Então é o seguinte, gráfico da função do segundo grau. É uma curva denominada parábola com o eixo de simetria paralelo ao eixo Y. Então eu vou mostrar passo a passo para você. Saca só. Quando o nosso A... Peraí, A? Como assim A, professor? Coeficiente líder. Quando o nosso coeficiente líder for maior do que zero, ou seja, for positivo, a concavidade é para cima. O que você fala de um cara positivo? Olha, aquele cara é positivo, hein, velho? É um cara feliz. Olha a boca feliz, ó. É um cara feliz, um cara para cima. Então, positivo, um cara positivo, se a concavidade, ou seja, se o A é positivo, concavidade para cima. Sempre concavidade da parábola para cima. E aqui está o eixo de simetria, que ele é sempre paralelo ao eixo Y. Então esse eixo Y pode estar em algum lugar aqui. Pode estar aqui, ó. Olha lá. O eixo X pode estar aqui, ó. Não sei. Tudo bem? Mas o eixo de simetria está aqui, ó. Eixo de simetria sempre paralelo ao eixo Y. Sempre. Quando o nosso A, que é o coeficiente líder, beleza? Que é o cara que multiplica a variável de maior expoente. Quando ele for negativo, quando o coeficiente líder for negativo, cadê? Menor que zero, então é negativo. Concavidade para baixo. Ah, aquele cara é negativo, velho. Aquele cara só anda para baixo. Ah, ó. Então você vai lembrar sempre. Triste, cara triste. Boca triste, concavidade para baixo, o A é negativo, ou seja, menor do que zero. E o eixo de simetria, sempre paralelo ao eixo Y, sempre. Não sei, o eixo Y pode estar até do lado de cá. Não sei, mas ele é sempre paralelo. O eixo X vai ser perpendicular ao eixo Y, sempre, fato. Tudo bem? Muito prazer, essa é a cara do gráfico da função do segundo grau. Então, uma parábola com cavidade para cima, quando o nosso coeficiente líder for positivo. Quando ele for negativo, boca triste, com cavidade para baixo. Até aqui tranquilo? Se você tinha alguma dúvida lá atrás, no nono ano, já está indo embora. Esse é o nosso objetivo. Muita atenção, tudo aquilo que você achar que está fácil demais, mas você não tinha prestado atenção nisso, anota. Anota porque de repente pode fugir da mente. Vou tomar 2 guaranás, enquanto a nossa equipe, seu João, o pessoal pode ficar preocupado, despreocupado se vocês vão levar ele para lá? Legal. Então o seu João vai levar a galera. Vou levar é para acabar. Levar a galera para o lado de lá. Indo para o outro lado. Obrigado, seu João. Equipe de primeira, equipe de ponta. Bom, já viemos para cá. Então, o que nós já vimos até esse momento? Eu tenho uma função do segundo grau, polinomial de grau 2. Eu já sei o nome desses camaradas, coeficiente líder, coeficiente da incógnita da variável x, coeficiente independente ou termo independente. Beleza? Já sei identificar esses caras. Já sei a cara do gráfico da função do segundo grau, certo? Ou quadrática. É uma parábola. Oh, parábola! Carro! Uma parábola. E aí, nós sabemos que essa parábola tem um eixo de simetria. Vou fazer mais um comentário sobre o eixo de simetria. O eixo de simetria é exatamente a função de um espelho. Ó, imagina que
esta parte do gráfico, que eu vou chamar de ramo, este ramo aqui do gráfico está olhando no espelho. Olha o que ele está vendo. Ele mesmo. Exatamente igual. Tudo que acontece desse lado, acontece daquele lado. Bacana? Se eu fizer uma cosquinha aqui, se eu pegar uma distância daqui para cá, com 2 metros, e fizer uma cosquinha aqui, e essa cosquinha dá um choque aqui, é porque daqui para cá em 2 metros vai dar um choque no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então ela funciona como espelho. Ela divide a parábola em 2 ramos exatamente iguais. Como? Ou seja, na sua reflexão. Só que tem um porém. Se eu olhar de lá para cá, esse ramo aqui é decrescente. Se eu olhar daqui para lá, esse ramo aqui é crescente. Bacana? Da minha esquerda para a minha direita, ou da sua esquerda para a sua direita, do menos infinito até o eixo de simetria, você tem um ramo decrescente quando a concavidade é para cima. E do eixo de simetria para o mais infinito, você tem um ramo crescente. Olha agora na concavidade para baixo. Do menos infinito até o eixo de simetria, você tem um ramo crescente. E do eixo de simetria para o mais infinito, no caso da concavidade para baixo, você tem um ramo decrescente. Bacana? Essa é uma das funções que tem o eixo de simetria. Nos avisar quando isso está acontecendo. Bacana? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Agora, este gráfico, como já deu para perceber, em algumas situações ele vai tocar, ele vai tocar o eixo X ou o eixo Y. Ou vai tocar os dois. Tudo bem? Intersecção com os eixos X e Y. Quem é o eixo X, galera, que você viu lá no 9º ano? É o eixo das abscissas. Beleza? Quem é o eixo Y, galera? É o eixo das ordenadas. Certinho? Abscissas e ordenadas. Então, o gráfico vai tocar o eixo das abscissas e das ordenadas, ou das abscissas, às vezes as abscissas nem sempre vai tocar, mas as ordenadas sempre vai tocar. Com o eixo X, são as raízes, caso existam. Então, quais são os valores de X no eixo X, onde a parábola vai intersectar o eixo? Onde ela vai tocar? As raízes. Olha só. Se encontrar as raízes de uma equação do 2º grau, é o mesmo jeitão de encontrar as raízes de uma função do 2º grau. Daqui a pouco o Negrão vai te lembrar. Beleza? Então, olha só. A maior que zero, A maior que zero, A maior que zero. Parábola com cavidade para cima. Parábola com cavidade para cima. Parábola com cavidade para cima. Porque o nosso A é um cara positivo. Legal. Agora, repara que é o seguinte. Aqui o eixo X está tocando a parábola, ou a parábola está tocando o eixo X em 2 pontos distintos. Tá vendo? Ó? X1 e X2. Quem são esses caras? Raízes da função. Certo? Quando a função é zero. Ou seja, passa a ser uma equação do 2º grau. Repara que aqui está tocando em um único ponto. Ele está me dizendo que X1 é igual a X2. E repara que aqui não está tocando em ponto nenhum. Quando isso acontece, quem é o delta, galerinha? Lembra pra gente aí, ó. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. E aí é o seguinte, quando esse delta for positivo, eu tenho 2 diferentes. Se o delta é positivo, tenho 2 diferentes. Ou seja, delta positivo, ou seja, o resultado é maior que zero, eu vou ter x1 e x2, 2 raízes, uma diferente da outra. Certo? Como é que você pega as raízes? Fórmula de Bhaskara, ou pelas relações de Girard, produto e a soma. Isso você já viu. Você tá craque. Legal? Daqui a pouco o Negrão vai lembrar também. Eu já lembro já. Como é que eu acho o Bhaskara? Menos B, mais ou menos raiz. O delta está lá dentro, é o primeiro que eu fiz. É todo mundo sobre 2A. X1 e o X2 eu acabei de encontrar. O Negrão vai te lembrar daqui a pouquinho. Bom, o lance é o seguinte. Quando o delta é positivo, tenho 2 diferentes. Se ele for igual a zero, olha só, se o delta é zero, eu tenho um igual a outro, ou seja, tem um único valor de raiz, certo? Um único valor de raiz. Então, ou seja, quando o delta for zero, vai tocar em um único ponto do gráfico. Por isso que é intersecção. No caso, por isso que é caso existam.
Quando o delta é negativo, não vai existir raiz reais. Vou pôr aqui, real. Não vai existir raiz real. Lá no terceirão vai existir, mas no primeiro ainda não. Então ela não vai tocar o eixo X. Bacana? Se o delta é positivo, tenho duas. Se ele for zero, tenho uma só. Se for negativo, não tenho. Olha agora. O A, coeficiente líder é negativo. A é negativo. A é negativo. Então, qual é o lance agora? Se o delta é positivo, eu tenho duas diferentes. Concavidade para baixo, porque o A é negativo. Mas eu tenho duas raízes. Ele vai tocar o eixo X em dois pontos distintos. Se o delta for zero, se ele for igual a zero, tem uma igual a outra. Ou seja, vai tocar em um único ponto. Concavidade para baixo, mas a parábola vai tocar o eixo X num único ponto. Bacana? E se o delta for negativo, não existe raiz real, ele não toca o eixo X. Ele não toca o eixo X. Tranquilo? E aí você deve estar imaginando, mas onde está o eixo Y? Pode estar em qualquer lugar, velho. Pode estar aqui, ó, pode estar aqui, pode estar bem no meio, qualquer lugar. Certo? Vai ter o lugar correto dele, de acordo com os valores dos coeficientes, das raízes e tudo mais. Tudo bem? Tranquilo? Já vimos a cara da parábola, já vimos que ela vai tocar o eixo X, e aonde ela toca o eixo X, quando toca, aquele valor do X é raiz. Se o delta é positivo, eu terei duas. Se o delta for zero, eu terei uma só. Se o delta for negativo, eu não vou ter nenhuma, não vai tocar o eixo X. Agora o eixo Y sempre vai tocar. Se liga, com o eixo Y, o valor do termo, será o valor do termo independente, ou f de zero igual a c. Como assim, professor? Quem é o termo independente? Não é o c? Então, pronto, acabou. Essa parábola vai tocar o eixo Y em algum lugar. Pega o valor do c, que não sou eu nem ela, é o c, já coloca em cima do Y bem no valor dele. A parábola vai passar por ali. Então, o valor do eixo Y, aonde o gráfico vai tocar, é exatamente o valor do termo independente. Exatamente o valor do coeficiente independente. E aí você pode vir pegar direto, você pode olhar a função aqui, ó. Pode olhar e pegar direto aquele valor e já marcar lá. Caso você se confunda, você pode fazer f de zero. A f de zero sempre vai... Quando o zero vai para a bola de basquete. Não quando a função for igual a zero. Zero no valor da variável. Substituindo. E aí vai ficar a que multiplica zero ao quadrado, mais b que multiplica zero. Isso aqui é zero. Isso aqui também é zero. O resultado vai dar c. Precisa gastar aqui o Aurélio? Não precisa. Só pega o valor do C que você já identificou, coloca lá. Bacana? Tranquilo? Galera, e aí é o seguinte, cara, eu vou fazer um comentário rápido para você sobre o B, antes de entrar no vértice, tá? O B, você vai prestar atenção aqui, ó. Eu tenho o eixo de simetria, certo? Se o eixo Y, atenção, se o eixo Y toca o ramo, ó, eixo Y, se ele toca o ramo decrescente, quem determina que é o ramo decrescente? O eixo de simetria. Se o eixo Y toca o ramo decrescente, o B é negativo. Você já sabe que o B vai ser negativo. Bacana? Olha só, se a parábola com cavidade para baixo, você já sabe que o A é negativo. Para cima, você sabe que o A é positivo. Agora, você vai olhar o ramo. Se o ramo que toca o eixo Y é o decrescente, ele é negativo. Mas se o ramo que toca, o eixo Y é o crescente, porque o B é positivo. Pode repetir, professor? Posso, claro que posso. Vou dar um recado de novo aqui, que eu tenho um cronômetro e ele está me atrapalhando. Obrigado. Então é o seguinte, de novo. Repara, aqui está o eixo de simetria. Aqui está o eixo Y. O eixo Y, o eixo de simetria divide em dois ramos. Ele está tocando o ramo crescente ou decrescente? Crescente, professor. Então o B, nesse caso, é positivo. Sempre que o Y toca o ramo crescente, o B é positivo. Quando o Y toca o eixo decrescente, decrescente, é porque o B é negativo. E no caso do C, é só você olhar aonde está. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. É só eu pegar o C é onde toca o eixo Y. Só de você olhar. Como está para cima do eixo X, o C é positivo ou negativo? Aqui o C é positivo, velho. É um valor positivo. E agora,
Você está vendo que o C está para baixo do eixo X, ou seja, está pegando os Y negativo. Então o C é positivo ou negativo? Nesse caso é negativo. Então você consegue detectar todos os coeficientes, mesmo que você não saiba exatamente o valor, mas você sabe identificar se é positivo ou negativo. Eu vou fazer o seguinte, antes de concluir, eu vou soltar o videozinho para você lembrar como encontrar as raízes novamente. Alô, Mano Brown, dá uma força pra galera aí, vai lá. E aí, Brau, com todo respeito, mano, aqui é o Negrão, mandando o rap do Delta pra você. Se liga então, mais uma vez. B ao quadrado menos 4AC. E aí? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. Você? B ao quadrado menos 4AC. Se o delta é positivo, tenho duas diferenças. Se ele for igual a zero, tenho uma igual a outra. E se o delta é negativo, não existe solução. Vou repetir, irmão, agora preste atenção. Se o delta é positivo, tenho duas diferenças. Se ele for igual a zero, tenho uma igual a outra. E se o delta é negativo, não existe solução. Já aprendeu então? É todo mundo no refrão. B ao quadrado menos 4AC. E aí? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos direto para o Rio de Janeiro, no Funk Music. Se liga, Bhaskara aqui é mais ou menos assim, ó. Menos B, mais ou menos raiz. O delta está lá dentro, é o primeiro que eu fiz. Todo mundo sobre 2A. X1 e o X2 eu acabei de encontrar. Todo mundo. Menos B, mais ou menos raiz. O delta está lá dentro, é o primeiro que eu fiz. Todo mundo sobre 2A. X1 e o X2 eu acabei de encontrar. Já aprendi. Menos B, mais ou menos raiz. O delta está lá dentro, é o primeiro que eu fiz. Todo mundo sobre 2A. X1 e o X2 eu acabei de encontrar. Valeu! Tamo junto! Que legal! Mais ou menos. Opa! Ô, rapaz, parou o funk, eu tava dançando aqui, curtindo o som. Lembrou como você pega as raízes e ainda tem as relações de Girardi por soma e produto, que eu adoro, né? O produto e a soma. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá, galerinha. Última parte agora. Vértice da parábola. O vértice da parábola. Olha só, eu tenho uma parábola, dei um exemplo aqui, você já sabe que nesse caso, olha só, nesse caso o A vai ser positivo. Por quê, professor? Com cavidade para cima. Ela vai tocar o C aqui, ó, no eixo Y, então o C também é positivo, certo? C é positivo. E o ramo, ó, eixo de simetria está dividindo em dois ramos. O ramo que toca o eixo Y é decrescente. Então o meu B, nesse caso, eu já sei que é negativo para este gráfico que ali está como exemplo, tá? Mas vamos tratar de quem está no assunto agora, que é o vértice da parábola. O que faz o vértice da parábola? Ele muda completamente o comportamento. Tá caindo. Tá caindo. Chegou no vértice, pum, não está caindo mais, também não está subindo mais. Saiu do vértice, subindo. Bacana? Ou vice-versa. Tá subindo, subindo. Chegou no vértice, não está subindo mais, também não está descendo. Pô, certo? E aí começa a cair. Faz a mudança de direção em relação ao comportamento. Bom, repara que aqui é um ponto, o vértice é um ponto e as coordenadas desse ponto é x0 e y0. Beleza? Então eu tenho mais um ponto na função. Além das raízes, além do C, que não sou eu nem ela, eu tenho mais um ponto que é o vértice. x0, x0 e y0. Tá? Mas eu posso chamar também de x do vértice e y do vértice. X do vértice e y do vértice. Olha que legal. Quem é o x do vértice? X do vértice é menos b sobre 2a. Pode repetir, professor? Sim, menos b sobre 2a. Ok? E quem é o y do vértice, professor? Menos delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Grava isso. Menos delta sobre 4a. Só que eu vou te dar uma dica maravilhosa.
tem dois detalhes. Por exemplo, quando acontece de ter raízes, tá vendo aqui? Duas raízes diferentes. O eixo de simetria está aqui, ó. Ele está bem no meio do caminho, mas bem no meio do caminho. Então o x do vértice vai estar aqui, ó. Certo? Então se esse cara aqui, um exemplo, for 0 e esse cara aqui for 10, o x do vértice é 5. Ele está sempre no meio do caminho. Sempre no ponto médio entre as duas raízes. Beleza? E nesse caso, se você tacar o x do vértice na bola de basquete, olha a dica, hein? Olha a dica, hein? Você quer esse cara aqui, ó? Olha a dica. Pega a função, coloca no valor da bola de basquete o x do vértice. Que você, é mais fácil de você pegar por aqui, ou olhando as duas raízes, tacou na bola de basquete, acredita no negrão. Resultado vai te dar o y do vértice. A hora que você substituir para todo mundo no x ao quadrado, no x, certo? O resultado vai te dar o y do vértice. Vai por mim. Tudo bem? Então vamos para finalizar. Exemplo. Esboce o gráfico da função f de x igual x ao quadrado. Opa! Quem é o a? 1. Se o a é 1, concavidade para onde? Para cima. Essa parábola vai estar com concavidade para cima. Menos 2x. Espera aí. Quem é o b? Menos 2. O b é negativo? Então já sei que quem vai tocar o ramo da parábola que vai tocar o eixo y é o meu ramo decrescente. É o meu ramo decrescente. Ele vai tocar aqui, ó, em algum lugar. Certo? E o meu c, quem é? Menos 3. Mas quem é o c, que não sou eu nem ela? É onde o gráfico toca o eixo y. Ah, negrão. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, aqui vai passar a parábola. Eu já tenho um ponto da parábola. Beleza? Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Bom, primeiro, raízes. Quando você iguala esse cara a 0, olha lá, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Por Bhaskara ou some produto, você já tá craque, você vai encontrar x1 e x2. Aí tem que ser com você. Certo? Menos b sobre a, produto c sobre a, olha lá, ó, c sobre a menos 3. Certo? Soma menos b sobre a ou menos b. Vai dar 2. Então, quem são os caras? Menos 1 e 3. O produto dá menos 3 e a soma dá 2, que é menos b sobre a. Então, já vou marcar as raízes. Menos 1. Olha lá. Ó. E 3. 1, 2, 3. Lembra que o negrão falou? O eixo de simetria passa bem no meio do ponto de encontro nas duas raízes, ó, com o eixo x. Bem no meio. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem é o meio de 4? 2. Olha lá. 1, 2. Então o eixo de simetria vai passar aqui. Sabe quem está aqui? O x do vértice, brother. Certo? Você pode encontrar pelo menos b sobre 2a. É só você querer. Menos, quem que é o b? Olha lá, ó. Menos 2. Sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? 1. Olha lá, menos com menos é mais. 2 dividido por 2 me dá 1. Esse cara é o x do vértice. Precisava fazer conta? Não, porque o negrão já falou que ele está aqui na metade, ó. Então aqui é 1. Bom, agora eu sei que o vértice vai estar aqui em cima, ó. O vértice está em cima do eixo de simetria, em algum lugar. O que o negrão falou? Pega o x do vértice, ao invés de calcular o menos delta sobre 4a, que dá também, taca na bola de basquete que vai dar certo. Quem é o x do vértice? 1. Lembrando as funções polinomiais, quando você aplica 1 na bola de basquete, quem que você tem? A soma dos coeficientes, beleza? Então você tem 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. É a soma dos coeficientes. Isso aqui é 1 menos 2 menos 3. Então você tem menos 5. Com 1 você tem menos 4. Taquei o x do vértice na bola de basquete. Olha lá, ó. Ele me deu o y do vértice. Olha a dica do negrão. Menos 4. Se você calcular aqui, vai te dar menos 4 também. O delta vai dar 16. 4 vezes 1, 4. Então menos 16 sobre 4 vai me dar menos 4. Então vamos marcar ele? Vamos. Menos 4. Arruma o 4 legal, ó. O vértice está aqui. Então, acabou o meu problema. Aqui está a parábola. Aqui ela faz a curva, ó,
com cavidade para baixo, lindo demais, olha, para ficar mais um pouquinho assim, ó, vai ficar bonitinho. Pode falar que tá lindo. Espero ter ajudado. E aí eu gostaria que você fizesse os exercícios da página 46 e 47. A apostila, onde o Negrão marca aqui, ó. 46 e 47 são as páginas da apostila para você fazer os exercícios. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!